Maquiavel entendeu uma coisa: que muita gente boa aprende tarde demais. O mundo nem sempre respeita quem tem boas intenções. Na maioria das vezes, ele respeita quem sabe jogar. E isso incomoda, porque nós gostamos de acreditar que sinceridade basta, que caráter se impõe sozinho, que ser correto naturalmente traz reconhecimento. Mas a vida real não funciona assim. O trabalho não funciona assim. A política não funciona assim. Muitos relacionamentos não funcionam assim. E quando alguém descobre isso tarde demais, a sensação é amarga, não apenas de fracasso, mas de ingenuidade. É por isso que Maquiavel continua vivo, não porque ensinou maldade, mas porque teve coragem de olhar para a natureza humana sem maquiagem. Maquiavel é um aviso, um homem dizendo, séculos atrás, que o mundo não premia inocência cega. O mundo observa força, reputação, prudência, presença, timing e, principalmente, a capacidade de não se iludir. A primeira lição é dura. Bondade sem estratégia vira convite para abuso. Isso não significa se tornar cruel. Significa entender que boa intenção não impede exploração. Há pessoas que confundem gentileza com fraqueza. Há ambientes que testam limites antes de oferecer respeito. Há jogos em que, se você entra desarmado por dentro, termina servindo aos interesses de quem aprendeu cedo a esconder as próprias intenções. Quantas pessoas corretas vivem cansadas, não porque fazem o mal, mas porque nunca aprenderam a proteger o bem que carregam. Dizem sim para o que destrói, cedem para evitar conflito, expõem demais o que pensam, confiam rápido demais, esperam lealdade de quem só entende conveniência. Maquiavel diria: o problema não é você ter valores, o problema é imaginar que todos operam pelos mesmos valores, e isso muda tudo, porque a partir daí, você para de interpretar o mundo pelo que gostaria que ele fosse e começa a enxergá-lo pelo que ele revela em silêncio. Você aprende a observar padrões, aprende que discurso não vale mais do que comportamento, aprende que promessa não vale mais do que interesse, aprende que presença tem peso, aprende que recuar na hora certa pode ser mais inteligente do que provar força o tempo todo. A segunda lição é ainda mais desconfortável. A aparência importa. Muita gente madura odeia essa verdade. Gostaria de viver num mundo em que essência bastasse. Mas as pessoas raramente acessam sua essência primeiro. Elas leem seus sinais, interpretam postura, voz, controle emocional, firmeza, coerência, reputação, imagem. Você pode ser competente, mas, se parece inseguro, será subestimado. Você pode ser justo, mas, se parece vacilante, será pressionado. Você pode ser forte por dentro, mas, se não transmite estrutura, o mundo tentará medir até onde pode avançar. A aparência aqui não é vaidade, é linguagem. É o primeiro campo em que o mundo sente se você é fácil de dobrar ou difícil de mover. E é por isso que reputação se torna uma armadura. Reputação não é fama, não é vaidade pública, é a impressão consolidada que o seu nome carrega antes mesmo de você entrar na sala. Firmeza ou oscilação, disciplina ou dispersão, presença ou ansiedade, coerência ou fragilidade. Muitos perdem poder antes mesmo de agir, porque já ensinaram ao ambiente que podem ser pressionados, confundidos, adiados, desrespeitados. A terceira lição de Maquiavel é simples e brutal. Não basta ser bom, é preciso ser difícil de usar. Onde sua bondade já foi lida como disponibilidade infinita, onde sua educação foi confundida com ausência de limites, onde sua sinceridade virou exposição excessiva, onde sua paciência alimentou a ousadia errada, nas pessoas erradas. Endurecer, no sentido certo, não é perder a luz, é criar estrutura. Honra sem coluna vira discurso bonito, espiritualidade sem discernimento vira fuga.
O poder não começa quando você domina o outro. O poder começa quando o outro percebe que não o domina. E então vem uma das lições mais inteligentes de todas. Nem toda guerra merece combate direto. Pessoas impulsivas confundem reação com força. Acham que responder tudo, provar tudo, confrontar tudo, sempre, é sinal de coragem. Não é. Muitas vezes, é o contrário. É falta de controle. É vaidade ferida, fantasiada de firmeza. Há batalhas que não devem ser vencidas, devem ser evitadas. Há provocadores que se alimentam da sua reação. Há jogos baixos em que descer para ganhar já é perder. A sabedoria está em perceber, onde seu poder cresce em silêncio e onde ele se dissolve em ruído. Isso exige leitura, exige sangue frio, exige disciplina emocional. Responder rápido dá alívio, mas quase sempre custa caro. Quantas vezes você já gastou paz, tentando corrigir quem não queria compreender? Quantas vezes já perdeu altura moral, porque aceitou discutir em terreno contaminado? Não ofereça presença total a tudo que tenta te puxar para baixo. Mas existe uma quinta lição, talvez a mais mal interpretada. Ser temido não significa ser odiado. O ponto aqui não é espalhar medo, é inspirar consequência, é transmitir que há limites reais ao redor de você. Pessoas equilibradas não precisam gritar para serem respeitadas, precisam ser consistentes, precisam que suas palavras tenham peso. O ser humano testa fronteiras, sempre testou. Se não encontra contorno, avança. Se encontra contorno firme, recalcula. Por isso, quem quer viver com honra, precisa abandonar uma fantasia infantil, a fantasia de que será respeitado apenas por ser gentil. Gentileza sem critério atrai consumo. Respeito nasce quando a sua bondade vem acompanhada de eixo. Só que o vídeo ainda não chegou ao ponto mais alto. Porque, se pararmos aqui, Maquiavel vira apenas estratégia externa. Existe uma camada mais profunda. Quem não governa a si mesmo será governado pelos humores do mundo. Você pode estudar poder, reputação, postura, estratégia, mas, se continua refém da aprovação, da ansiedade, do medo de rejeição, então ainda não está forte, só está informado. Autodomínio é o ponto em que a estratégia externa encontra a dignidade interior. É quando você para de falar demais para convencer, para de se justificar para existir, para de implorar reconhecimento de quem não tem profundidade para reconhecer nada, para de se desmontar por pequenas deslealdades, para de responder na velocidade do ego. Essa é a maturidade real. O equilíbrio raro está em unir os dois, ver o mundo como ele é, sem perder a alma, entender estratégia, sem vender princípios, transmitir força, sem se tornar cruel, erguer limites, sem se fechar para tudo. Talvez essa seja a correção mais justa a Maquiavel para a vida moderna. Você não precisa usar as pessoas, você precisa deixar de ser usado, não precisa manipular, precisa discernir, não precisa endurecer o coração, precisa fortalecer a coluna. Então guarde isto, Maquiavel continua atual, não porque o mundo precise de mais cinismo, mas porque o mundo continua punindo ingenuidade. Se você esquecer tudo, não esqueça desta frase: não basta ser bom, é preciso ser lúcido, firme e difícil de mover, porque esse é o verdadeiro poder, não o poder de dominar uma sala, mas o poder de não se perder dentro dela. Agora eu quero te ouvir. Qual dessas lições mais atingiu você hoje? A de não ser ingênuo? A de proteger sua reputação? A de criar limites? Ou a de governar a si mesmo? Escreve nos comentários. Curte este vídeo e se inscreva no Cais. Aqui, a ideia não é parecer forte, é se tornar impossível de derrubar. Por dentro.